O realismo europeu ele começou na França após uma publicação em 1857 do romance de Madame Bovary de Gustave Flaubert. Esse romance ele foi o processo inaugural sobre essa estética do realismo. Foi um romance que causou muito escândalo, muita polêmica, porque o romance se tratava de um adultério sobre um jogo de sedução. E isso chocou o público, né? E foi o Gustave foi o pai, né, desse realismo, um realismo mais pé no chão, né, que diferente do romantismo, era um romance com as suas consequências, com as suas falhas, né? E esse realismo europeu, ele não ficou só na França, ele se estendeu até Portugal, e onde o autor Fernando Castilho, ele escreveu um prefácio romântico chamado Questão Coimbra, que foi para a nova geração, né? Para a nova geração se conscientizar, para ter um bom senso sobre o romance como é, sobre as falhas, sobre os erros, né? Um romance, como o mesmo tema fala, um romance mais realista. E os principais autores desse realismo europeu, que foi o Gustave Flaubert, que foi o pai, foi Eça de Queiroz, né, que também tinha esse movimento sobre ele, e o Fernando Castilho. Com isso, o realismo ele não só ficou, ele atingiu toda literatura, música, teatro. Então foi um movimento bastante importante na época, mas para conscientizar o público, né? Que o romance não era tão cheio de adjetivos, tão melodramático, que tinha todo a sua falha, o seu erro mais real possível. E é isso. O realismo. O realismo no Brasil surge durante o segundo reinado de Dom Pedro II, né, com uma maneira de criticar a sociedade burguesa e a monarquia, expondo contradições e suas desigualdades sociais, assim como aconteceu na Europa. Nesse período, ocorreu a abolição da escravatura e a chegada dos imigrantes e diversos avanços tecnológicos. O realismo no Brasil ganha seu maior representante nacional, que foi o escritor Machado de Assis, nascido no Rio de Janeiro, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881. Um clássico da literatura brasileira, isso porque é uma obra ousada e tem início de inversão dos ideais românticos, ao desmascarar interesses presentes nas relações sociais. Raul Dávila Pompeia, também escritor, jornalista e professor, era defensor da abolição da escravatura e das causas republicanas. Sua obra mais relevante do realismo era o Ateneu, que foi publicado em 1888. Nas artes plásticas e na pintura, o movimento realista sempre floresceu, só que em menor intensidade, né? O artista do realismo que mais ganhou destaque foi Almeida Júnior, por telas como O Caipira Picando Fumo, em 1893, O Violeiro, em 1899, e também em 1899, Saudade. Esses foram os principais tópicos do realismo no Brasil. A todos. Vou tentar fazer a conclusão do realismo no Brasil. E para fazer a conclusão do realismo no Brasil, não podemos deixar de citar o seu principal artista, que foi o Machado de Assis. A maior obra romântica dele foi Dom Carmoço, foi lançada em 1899. A história foi escrita em formato de lembrança de Bento Santiago, ou Bentinho, narrando sua vida marcada pela relação com sua amada Capitu e seu amigo e os ciúmes do seu amigo Escobar.
Ele teve outras obras, Memória Postura de Brás Cubas, de 1881, Relíquias de Casavé, de 1906, Memorial de Ares, de 1908, entre outras obras. Ele conseguiu ser um artista que influenciou outros. Machado de Assis influenciou escritores como Olavo Bilac, Lima Barreto, além de ganhar a admiração de outros tantos, em especial do seu amigo José Alencar. Vamos pontuar as principais características do realismo no Brasil. Inversão de ideais do romantismo, que o realismo era totalmente contra o romantismo, não contra o romantismo, ia na contramão do romantismo, enfoque no homem e seu cotidiano, crítica social, linguagem simples e objetiva, personagem e ambiente escrito de forma detalhada. O realismo temos vários exemplos do realismo, em novelas, em peças teatrais, nas artes, pinturas. Um dos programas que no nosso dia, tem pouco tempo que acabou, mas falava muito, retratava muito o realismo, era o Cacete Planeta. Era um programa humorístico brasileiro que fazia muitas críticas a políticos, fazia comédia, entre outros. Nas artes visuais, de forma eficaz e realista, foi retratado nas pinturas com cenas do cotidiano de camadas mais pobres da sociedade. Com cores fortes, a pintura expressava a tristeza e a realidade da vida em comunidades de classes mais baixas. Um grande exemplo nosso é o Eduardo Cobra. Todo mundo já deve ter ouvido falar nele. Ele é um grande artista que pinta todas as grandes capitais. Tem um edifício, um prédio que ele pinta as suas artes. E para o mundo afora também ele já foi. Ele já até apareceu no programa do Luciano Huck. Na música, o realismo não conseguiu se fundir. O realismo começou a ter um declínio do seu surgimento após o surgimento do paradisismo, por volta de 1890, e se encerra na primeira década do século XX, com publicações de Os Sertões de Euclides da Cunha, Canaã e Graça Aranha, ambos em 1902, e com o surgimento de Lima Barreto, que ainda tem uma obra impregnada das tendências sociais e realistas. Então foi aí que o realismo praticamente acabou. Espero ter ajudado vocês um pouco a entender o que foi o realismo. Agradeço a todos pela compreensão e uma boa noite a todos. O que é o realismo? Abordamos o tema social contrapondo as ideias do romantismo. Tem como tema principal criticar a igreja e a hipocrisia vivida pela sociedade burguesa. Relato da verdade e reprodução da realidade observada. Utilizado na linguagem direta objetiva. O Machado de Assis foi um dos escritores de destaque da época do realismo. Dois fatos importantes e que ajudou a fortalecer o crescimento do realismo foi a Revolução Francesa e da Industrial.